Iniciar. Então é o seguinte, para quem está com o Orange instalado, essa é a tela inicial, certo? Então vamos explorar um pouquinho como é que o software vai te mostrar. Essa grande tela branca é no qual vocês vão desenhar o código. Então, literalmente, a gente vai desenhar o código. Caso vocês queiram instalar, digamos assim, elementos adicionais, vocês vêm aqui em opções, options, e aqui embaixo você vê aqui o add-ons. Quando você clica aqui, ele vai te mostrar todas as possibilidades, digamos assim, de pacotes adicionais que você pode colocar no teu Orange, certo? Por enquanto, o que é que eu vou pedir que vocês façam nas máquinas de vocês? Que vocês instalem esse do Time Series aqui. Porque eu vou precisar fazer uma atividade que vai envolver séries temporais com vocês. Não muito complexa. Não, mas é porque a máquina é da universidade, né? Aí eu não tenho controle sobre isso. Entendeu? Mas o de time series, as séries temporais ali, ó. Eu peço que vocês instalem esse daqui, ó, de séries temporais aqui. Mas nas máquinas de vocês podem instalar o que vocês quiserem. Minha dica: quando vocês forem instalar, procurem instalar um a um. Entendeu? Não saiam marcando aqui, e manda instalar de uma vez, que pode dar ruim. Então você escolhe um, marca, instala, ele vai reiniciar e assim vai. Só esse você vai usar Só o de séries temporais aqui. Os outros você pode instalar de acordo com a tua necessidade. Mas de novo, instalem um a um. Não saiam marcando vários e clica não, porque às vezes, lembra da história do conflito das bibliotecas? Pode acontecer aí, certo? Então, se você clicou e instalou, ele vai reiniciar, ele vai pedir para reiniciar e vai abrir novamente, se você fez tudo correto. Beleza? Então tá. Primeira tela, que é justamente nós vamos trabalhar, uma das coisas que a gente vai trabalhar até mais ou menos 3h50, as funcionalidades da aba Data aqui, que é essa primeira aba aqui, que é essa daqui, ó, certo? Que vai aparecer esses ícones, em inglês ele chama de widget, certo? Mas aqui em português nós vamos chamar de ícone, certo? E, gente, a história do ícone é muito fácil. Se você vem aqui e dá um clique nele, ele já aparece do outro lado. Então essa é uma das maneiras de você trazê-lo para cá. Só basta você posicionar aqui o mouse e dar um clique nele e ele já vai para lá. Outra maneira é você clicar e arrastar e ele vai. Certo? Existe uma terceira maneira, que é, tá vendo aqui como se fosse aqui uma espécie de escudo aqui, um campozinho com essas linhas tracejadas? Se você clicar aqui e puxar, ó, tá vendo aqui, ó, e soltar, ele vai perguntar para você o que é que você quer inserir. É porque aqui no meu tá devagar, porque acho que ele tá gravando, mas era para ele aparecer alguma coisinha aqui. Aqui, ó. Aí ele vai te perguntar o que é que você quer inserir. E aí, ele tem aqui uma caixa de busca que você pode digitar o que você quiser. Por exemplo, eu quero colocar aqui, sei lá, análise de componentes principais. Aí ele já mostra o ícone de análise de componentes principais, por exemplo. Certo? Então, só recapitulando. Tá aqui o ícone, como é que eu trago para cá? Ou você clique único, e ele já vai. Você pode posicionar o ícone aonde você quiser, certo? Você pode fazer zoom in e zoom out. Como é que é a melhor maneira que a gente faz isso? Você segura o Ctrl, aí sabe o scroll button do mouse? Você segura o Ctrl, se você empurra para frente, ele te dá o zoom.
Se você empurra para trás, dá o zoom out, para frente, zoom in. Certo? No que é que isso é útil? Quando, por exemplo, já para assustar todo mundo, esse meio vai ficar útil quando você tem um negócio assim, sabe? Quando você tem um negócio assim. Vocês vão conseguir fazer isso aqui. Entendeu? Entendeu? Quando você quer fazer um negócio assim. Aí você consegue fazer o zoom do que é que você quer. Certo? Mas voltemos lá ao que interessa. Que ele agora está processando. Opa, espera um pouquinho. Então o que é que eu quero conversar com vocês sobre essa aba? Então toda vez que vocês forem lidar com importação e exportação de dados, ou seja, até parece que é coisa de comércio exterior, mas tudo que for importação e exportação de dados, você vai lidar com a aba Data. Então quero trazer meu dado para ser analisado no Orange. Eu tenho que olhar onde? A aba Data. Certo? Primeiro ícone que a gente vai trabalhar com isso daí. O widget file. Qual é a grande vantagem dele? É que ele, e aí a gente tem que tomar cuidado nisso. Ele lê qualquer arquivo? Não. Tá certo? Ele lê arquivos do tipo XLSX, que seria do Excel, arquivos do tipo texto, arquivos CSV, e aqui eu coloco também os .tab, que a diferença do tab para o CSV é que no CSV a separação dos dados é vírgula e no tab é um tab. Isso. O do LibreOffice, Mônica, eu tenho que lembrar aqui, eu tenho que ver. Mas se não abrir, você pode no LibreOffice ou salva como CSV, ou salva como Excel, ou salva como texto. Ou o seguinte, galera, você pode ter um arquivo numa URL e ele já lê diretamente. Entendeu? Então, se de repente você tem algum arquivo .csv que está no endereço web, você já coloca todo o endereço web lá que ele já puxa automaticamente. Certo? Então, vamos lá. O que é que vocês vão fazer agora aqui comigo? Clica aqui no ícone File. Certo? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem bem. Minha recomendação, gente, depois que você faz a importação, é sempre interessante você renomear o ícone, para depois você saber do que é que se trata. Entendeu? Se você der um clique nele, aí um clique duplo, claro, no meu caso, isso é uma vantagem do Orange, é porque ele meio que guarda na memória dele a tua última ação. Entendeu? Para quê? Para evitar retrabalho. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão clicar aqui em File, aí vocês vão clicar aqui nessa pastinha aqui, ó. Aí vocês vão procurar onde é que vocês salvaram o arquivo que vocês recém fizeram download. Entendeu? Então, aqui eu peço para vocês clicarem aqui nesse arquivo chamado train.csv. Certo? Esse daqui, ó. Clique em abrir e espera ele abrir, tá? Que aí eu vou explicar para vocês essa tela. Se ele abriu direitinho, primeiro, ele vai trazer aí na máquina de vocês algumas características do arquivo. Ele vai dizer que é um arquivo que tem 2000 instâncias, certo? E aí eu vou fazer agora a tradução da estatística para ciência de dados e vice-versa. Em ciência de dados, o que a gente chama de instância, em estatística a gente chama de observação. Certo? Então, toda vez que vocês forem lidar com texto de ciências de dados, e tiver lá escrito no texto instância, ele está tratando de observações. Train. Você clica e tem que deixar essa tela, não fecha não. Você tem que estar enxergando essa tela na tua máquina.
Segunda informação que ele vai te dar aqui. Ele está dizendo aqui que tem 21 features. Tá. Toda vez que vocês ouvirem ciência de dados a palavrinha feature, em estatística a gente chamaria de variável. Certo? Só que em ciência de dados, eles separam as features dos targets, que é o que ele diz bem aqui, que não tem nenhum dado chamado de target. Então vamos lá. As features em estatística a gente chamaria de variáveis preditoras. Entendeu? Target em estatística a gente chamaria de variável dependente. Certo? E por que que o Orange pergunta nisso? Porque quando você for lidar com machine learning, obrigatoriamente na tua base de dados tem que ter um target. Senão, na hora que eu for rodar o algoritmo, ele não vai rodar. Entendeu? Então, ou seja, você tem que dizer já no banco de dados quem é teu target. Certo? No nosso exemplo aqui não vai ser preciso, mas eu vou mostrar onde é que vocês ajustam isso daí. Ele diz também, ó, que não tem dados perdidos, porque se tiver ele vai acusar e a depender da situação ele te diz até o percentual de dados perdidos que tem tua base de dados. E lá mais para frente a gente vai ver como a gente vai tratar esses dados perdidos, seja para variáveis categóricas, seja para variáveis contínuas, certo? E aqui ele também está dizendo que não tem nenhum dado do tipo meta. O que seria esse dado do tipo meta? O metadado é a informação que explica a variável. Então, de repente, o camarada colocou assim, a variável XYZ 2015. Tá, beleza. O que é isso? Entendeu? Aí, no metadado, ele vai explicar o que é XYZ 2015. Então, sempre é bom ter a prudência quando você for montar a tua base de dados, e isso, o Kaggle, ele avalia a qualidade do dado que você está fazendo upload lá. Se você faz um upload do dado sem o metadado, o rank desse teu dado ele vai lá para baixo. Por quê? Porque ninguém vai usar. Porque ninguém sabe o que é que está escrito ali. Mas quando você diz o que é que são as tuas variáveis, aí o rank da tua base de dados sobe. Sim. É uma descrição mesmo. É a descrição do tipo XYZ. Você vai dizer assim, quantidade de merenda que o menino teve no dia tal. Em quilo, e aí vai. É a descrição da variável. Tá certo? Então vamos lá. Por que que eu gosto desse ícone aqui? Veja que ele está dizendo aqui o nome da variável. Aí, de novo, quando vocês forem trabalhar, gente, não sejam tão criativos com os nomes das variáveis. Diga assim, qual seria o nome correto de uma variável? X1, X2, X3, X4, X5, X6, tarará. Se você vai colocando battery, power, de piriri, parará, por exemplo, você vai fazer uma tabela cruzada, só de texto a coluna vai ficar enorme. Então, cuidado com essa criatividade de nome. Certo? Muitas vezes é mais interessante você ter um nome curto e ter um metadado do que você querer já explicar tudo ali. Entendeu? Então, aqui tem um nome e aqui ele tem o tipo da variável. No tipo da variável aqui, por exemplo, em battery power, se você clicar aqui, ele vai te dar 4 opções para você reclassificar aquela variável. Claro, ninguém vai fazer isso, gente. Só estou mostrando que você pode fazer esse ajuste no teu dado. Você pode dizer que ele é uma variável categórica. E para quem ainda não entendeu qual é a importância de variáveis categóricas, é porque elas são variáveis que permitem agrupamentos. Entendeu? Qual é a variável categórica mais clássica? Gênero. Entendeu? Inclusive em administração, na área de marketing, gênero é uma variável bastante importante que, se for negligenciada, ela pode, por exemplo, destruir um plano de marketing. Porque eu não posso partir do pressuposto de que uma campanha publicitária para o público, digamos assim, masculino, vai funcionar para o público feminino. Eu não posso partir desse pressuposto. Eu tenho que fazer o quê? Testar. Entendeu? Aí vem aquela pergunta, né? Eu vou sempre olhar para vocês, Paulo e Mônica. Professor, e aí? Para que serve o teste T?
Professor, para que serve a nova? Aí o que é que eu respondo? É para tu não quebrar a tua empresa fazendo plano de marketing mal feito. Você precisa verificar se ele se adapta aos grupos. O pessoal da biologia da medicina já entende isso daí que eu estou falando, porque meio que é quase que modus operandi. Entendeu? E aí a gente vai ver também umas situações do tipo, tá, eu recebi uma base de dados e não tem nenhuma variável categórica. E aí? Como é que eu agrupo? Aí eu vou mostrar vários algoritmos de agrupamento para vocês aqui. Beleza? Que aí vocês vão criar as variáveis categóricas a partir desses algoritmos. Ela pode ser numérica, que é a famosa variável contínua, que é o conjunto dos números reais. Certo? A categórica é o conjunto dos números inteiros positivos. De preferência, use o zero quando for uma situação dicotômica. Entendeu? Não é legal você criar uma variável categórica do tipo -1. Pode ser, pode, mas fica estranho. Entendeu? Variáveis do tipo texto. Lembra que eu mostrei para vocês os ícones textuais lá? Então você tem que dizer que aquilo ali é um texto, ou a famosa string. Que seria o quê? Uma cadeia de caracteres. Ou se é uma variável temporal. Aí aqui, essa variável temporal é para você especificar uma data. Certo? Então você pode alterar isso conforme, digamos assim, a tua vontade. Certo? Se na hora da importação o Origin não conseguiu entender o que é teu dado, você vem aqui, ó, e altera. Oi. Variáveis em horas, eles entraram numérica ou data time? Data time. Ela é recomendável assim, mas quando você for fazer a hora, a dica é que você ponha no formato. Peraí, deixa eu só abrir aqui o Office, só para evitar eu ir no quadro. Quando você for fazer hora, a ideia é que você faça assim, Rebeca, ó, desse formato aqui, ó. Aqui, formato TC. O que é o formato TC? Seria o formato universal da hora, que é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Certo? Ah, mas para que serve isso? Sei lá, digamos que você quer fazer contagem de célula por minuto. Sei lá, e aí, ou seja, aí cada, que é o que a gente chama de, assim, ó, de time stamp. Esse seria a nomenclatura, digamos assim, mais correta. O teu timestamp vai ser como se fosse o identificador da tua observação. Entendeu? Então, observação 1, qual é o timestamp dela? Sei lá, 11 de julho de 2022, às 15 horas e 4 minutos e 22 segundos. Por quê? Porque com 23 segundos eu posso ter outro cenário. Aí o teu timestamp fica como sendo o identificador da tua observação. Tá, mas para que isso é importante? De repente você quer fazer agrupamentos. O timestamp pode funcionar como unidade de agrupamento ou como unidade identificadora. Do tipo, aquele timestamp está falando do que especificamente? Entendeu? Então, dúvida, gente, até agora? Vamos lá. Roll. Aí... Oi, fala. Tá, ó, roll. Aí o roll vem aquilo ali que eu tinha falado antes para vocês. Ela pode ser uma feature, ela pode ser um target. Lembrando, feature é o que? Variável preditora. Target é o que? A variável dependente. Meta é o que? Seria uma variável que vai explicar outra variável. E o skip você está dizendo para o Origin ignorar aquilo ali. Então, como o próprio nome em inglês diz, ele vai pular aquela variável ali. Certo? Feito isso, galera, acabou-se. Aí você clica aqui no... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que eu andei mexendo. Você clica aqui no Apply, ó. Clicou aqui, está resolvido. E aí ele já fez a importação do dado. O dado ele está aqui, tá certo? Aí você me pergunta, tá, professor, mas eu sou meio São Tomé, sabe? Eu preciso ver para crer. Eu quero ver o dado.
Certo? Vamos para o nosso segundo ícone. Inclusive, eu acho ele um dos mais importantes do universo do Orange, que é o Data Table. Existe... Oi? Tá, mas aí posiciona o mouse em cima da sua bandeirinha amarela e me diga o que é que ele está dizendo. Tá. Você importou direitinho aqui o train, não mexeu em nada aqui, que não era para ter mexido. Aí seria interessante. Entendeu? Aqui eu só estava mostrando só para... Mas você não mexe não, porque senão altera. Então vamos lá. Esse ícone aqui é o mais importante. Como é que você pode fazer? Para evitar retrabalho, o que é que você já pode fazer? Você vem aqui, ó, tá vendo aqui? Você clica e puxa. Aí ele vai formar aqui um fiozinho, tá vendo? Você puxa e solta. Aí ele vai abrir essa janela. Aí você digita Data Table. Certo? Nessa caixa de busca para ele te mostrar qual é o ícone. O que a gente está fazendo aí, então, dentro daí, vai ter uma base de dados e o que? E agora você quer enxergar a base de dados. Lembra, no Orange, gente, ele só enxerga Data Table. Ele não consegue enxergar uma outra coisa, entendeu? Então, toda a tua saída de dados tem que ser um Data Table. Então, chama atenção nisso, principalmente quando vocês forem querer escrever o código Python. A saída tem que ser sempre um Data Table. Você escolheu aqui, ó, criou o Data Table. E aqui, ó, do data, veja só, aqui é uma saída que está conectado numa entrada, cuja saída pode ir para outra coisa. E aí você vai montando o que? O teu workflow. Então esse desenho aqui, que, sei lá, num capítulo de metodologia, torna-se bastante claro para quem for ler o que foi que você andou fazendo. E como eu falei, gente, é interessante renomear os ícones para eu saber o que é que eu estou lidando. Por exemplo, aqui em File, tá, qual é a base de dados que eu estou puxando? Então, eu venho aqui com o botão direito aqui, ó, clico com o botão direito em cima e clico aqui em Rename. E aí eu vou digitar aqui que eu estou puxando a base de dados Train. Inclusive, isso fica no workflow e quem for ler o teu trabalho, ele está entendendo. Ah, então primeiro ele está fazendo o upload da base de dados Train e depois ele está querendo visualizar essa base de dados. Venho aqui, ó, renomear Data Table da base Train. E aí eu já vejo, ah, beleza. Se vocês olharem, se você der um clique duplo aqui na linha, ele vai te dar opções de linkagem entre os ícones. Nesse exemplo aqui, ele só está dando uma opção. Mais para frente vocês verão que eu poderia ter mais de uma opção de ligação. Entendeu? E aí, gente, se eu der um clique duplo aqui no Data Table, ele vai abrir aqui a minha base de dados. Certo? E aí, vamos entender. Olha só, essa tabela eu acho aqui fantástica. Eu vou lhe dizer porque ela do jeito que está, ela já informa umas coisas interessantes. O que é que ele está dizendo aqui? São 2.000 instâncias, lembrando que são instâncias, observações. Ele está dizendo que tem 20 features, ou seja, ele já está me dizendo que tem 20 variáveis. Ele está me mostrando um target aqui com 4 valores. E aqui é uma outra característica. O target, gente, ou seja, a minha variável dependente na lógica do Orange, ele sempre vai ser a primeira coluna. Então, toda vez que você abrir um data table e você tiver um target lá, o teu target sempre vai ser a primeira coluna. Certo? Fala, mãe. O senhor está falando do vermelho? Tá, não, vou chegar lá, vai chegar lá. Calma. Calma. Já preocupado. Calma.
Tá, eu vou fazer igual a vocês, ó. Pronto. Tá, beleza. Professor, uma dúvida. É que apareceu aqui 25 vídeos quando a gente mudou aqui. E isso tá só os vídeos. Tá. Deixa eu ver o seguinte. Provavelmente 21, né? Calma, aí vamos lá. Aí vocês devem aqui no BD Train, aí você localiza se o price range está como target aqui, ó. Aí você vai lá no BD, vai lá embaixo, veja se o price range está como target. Se não tiver, tu muda. Aí mudou, clica em Apply. Quando você abrir aqui o Data Table, ele já vai aparecer aqui, ó. Tá, aí eu vou desmarcar tudo aqui. Pronto, aí vamos assim. Primeiro eu tô vendo aqui uma tabela sem graça, né? Tá. Tá. Não, ainda tem outro detalhe aqui. Eu posso até, digamos assim, não querer olhar todas as linhas, mas digamos que eu quero vê-las. Primeira situação. Ele está pedindo para mostrar os rótulos das variáveis se tiver presente. Ó. Clicou aqui, se tiver algum rótulo de variável, ele vai mostrar. Segundo item, ele está pedindo para você visualizar o dado numérico. O que é visualizar esse dado numérico? É essa barrinha cinza aqui. Dentro da variável. Então, se você olhar um número assim com uma barrinha bem grande, é porque aquele número tende a ser o máximo. Só que aí você não gosta de cinza. Aí você clica aqui, ó, Color by Instance Classes. Quando eu cliquei aqui, ele vem, ó. Aí você tem que cuidar se o teu price range aqui, ó, que é a categórica, se ela tem que estar como categórica, ela tem que ser um target lá no BD. Viu? Porque o Orange, ele só vai pintar variáveis categóricas. E você pode, inclusive, depois mudar a cor dessa variável. Entendeu? Então, aqui, como eu tenho 4 variáveis, tá vendo aqui o target com 4 valores, aqui ele está dizendo que o meu target tem 4 grupos. E aí ele vai pintar conforme os grupos. Ó, tem aqui o vermelho, verde, azul e... Aqui, ó. Você clica aqui, mas para aparecer as cores, aqui no teu BD Train, aqui o price range, ele tem que ser categórico e tem que ser um target. Não, esse price range é assim, é como se fosse barato, mais ou menos, caro, muito caro. Ela tem que ser categórica. Porque se ela for numérica, ela vai tratar como número. Entendeu? Então só recapitulando, gente. Viu? Então ele só vai pintar se for variáveis de agrupamento. Viu? E aí é para vocês enxergarem isso aqui, ó. Onde é que eu vejo aqui o que é o 1, 2 aqui nessa coluna? Tem a descrição? Tá, aí nós vamos, calma. Aí nesse banco. Calma. Calma, senão eu vou ter que ir embora amanhã, porque aí eu já ensino o curso todo hoje. Vamos lá. Então vamos lá. Do jeito que está ali, Mônica, de fato, você me diz assim, tá, o que é que 1 significa, o que é que o 2 significa, o que é que o 3 significa, o que é que o 0 significa. Do jeito que está aí, não está significando nada. Existe um ícone mais para frente que ele te permite renomear o número, para dar um sentido para o número. Do tipo, 0 significa o quê? 1 significa o quê? 2 significa o quê? E por aí vai. Então, por enquanto, vocês vão ter que confiar em mim. Entendeu? Exatamente. Só que por enquanto vocês não sabem o que é 0, 1, 2 e 3, mas vão saber. Então vamos lá. Fiz isso daqui. Uma outra maneira que você pode fazer
é utilizando esse ícone aqui, ó, do CSV File Import. Só que como o nome diz, ele só vai trazer CSVs. Então, se você clicar aqui, aí ele vai aparecer aqui na tua tela. Se você der um clique duplo, aí ele vai abrir essa janelinha aqui, te perguntando qual é o arquivo CSV que você quer abrir. Você clica aqui na pastinha e aí vamos procurar aqui o próprio train CSV. Clicou aqui, ó, clicou em abrir, aí ele vai abrir essa tela. No que abriu essa tela, você está vendo aqui as variáveis. Primeira coisa que ele vai perguntar, qual é a forma de codificação dos dados. Normalmente, gente, para o Python e para o R, eles gostam desse formato aqui, o Unicode UTF, não, como é que é? Não é dash 8, seria UTF-8. Certo? Pode mudar? Pode, entendeu? Mas aí vai para sua conta e risco, entendeu? Por quê? Porque mudando essa forma de codificação, gente, ele pode ter dificuldade de entender alguns caracteres. Entendeu? E aí, se você estiver lidando, por exemplo, com análise textual, se ele não entender determinado caractere, então a análise textual dança. Entendeu? Então, para evitar esse tipo de problema, o padrão é deixar no formato UTF-8. Seria o UTF-8. Normalmente eu confundo dash com slash, mas enfim. Segundo item que ele vai perguntar é como é que está o teu delimitador. O delimitador é justamente você separar as variáveis. Como o próprio nome diz, que é comma separated values, o delimitador é uma vírgula. Mas você pode mudar. Só que aí você vai ter que dizer para o programa qual é o delimitador que você está usando. Se não for uma vírgula, se é um ponto e vírgula, que é o semicolon, se é um espaço, que aí normalmente é o tab, ou se é qualquer outra coisa que você criou. Uhum. Exatamente. Uma vez eu passei 3 horas para entender aquela negócio que está para dar o terceiro, né? Uhum. Então você precisa adaptar a sua base de dados, o seu CSV, para depois conseguir botar no web. Aqui, pelo que eu entendi, isso já é automático. Já é automático. Calma, aí vamos ver aqui, ó. Aí ele tem aqui embaixo como é que você vai criar os seus caracteres de citação. Tá entendendo? Aí ele vai, aí aqui a opção se seria aspas duplas ou aspas simples. Certo? Tá, normalmente para que serve essas aspas? É porque alguns programas, quando o teu dado está entre aspas, você está dizendo para ele que ele é um caractere, uma variável do tipo string, um texto. E para ele entender que é um texto, ele tem que estar entre aspas. Certo? Só que aí você está dizendo aqui para ele como é que ele vai identificar, se é aspas duplas ou aspas simples. Para o R, tanto faz. Entendeu? Para o Python também, tanto faz. Se tiver entre aspas, simples ou duplas, ele vai entender que é um texto. Ele vai fazer diferença no SQL. Aí no SQL, aspas simples tem um sentido, aspas duplas tem outro. Não é a mesma coisa. Outra coisa que sempre dá problema e atenção quanto a isso. Os separadores numéricos. Certo? O R, como o Python, são linguagens escritas em língua inglesa. Portanto, eles seguem um formato numérico inglês. Portanto, vírgula para os ingleses é ponto. E ponto para os ingleses é vírgula. Se você escrever um número do tipo 2,76, ele vai entender isso como um texto. Se você mandar calcular uma média em cima disso daqui, ele vai dar um erro. Então, assegure para que teu CSV, se estiver lidando com números, esteja escrito nesse formato aqui. Do contrário, vai dar ruim.
certo? Então, atentem-se a isso. Então, se de repente você está pegando uma base de dados assim, façam um tratamento antes num editor de texto qualquer. Senão, na hora que puxar, dançou. Embora ele diga aqui que você pode mudar para vírgula, só que nem sempre isso funciona. Então, por vias das dúvidas, escrevam já na notação anglo-saxônica, entendeu? Ponto é vírgula e vírgula é ponto. Só que qual é o problema de você puxar assim do jeito que está? Porque eu não informo quem é target, eu não informo quem é feature. Por isso que eu não gosto de puxar o CSV pelo ícone do CSV. Eu prefiro puxar pelo file. Porque no file eu tenho mais opções, inclusive, de caracterização das minhas features. Veja que aqui eu não tenho como mudar muito. Entendeu? Aqui eu clico OK. Quando dá certo, olha só a diferença. Ó, ele não consegue achar as targets aqui. Ó. Eu teria que colocar no braço lá no CSV e eu não recomendo fazer isso. Ele está dizendo que tem 2.000 linhas, 21 variáveis, 0 metas. Beleza. Tá aqui, ó. Se eu puxar aqui um data table, eu vou enxergar. Só que qual é o detalhe, ó? Eu estou enxergando 21 features aqui, ó. Entendeu? Tá vendo que tá tudo marcado aqui, ó? Cadê as cores? Porque ele não sabe quem é categórico, ele não sabe quem é numérico. Entendeu? Ele não faz essa distinção. Agora, se eu clicar aqui no outro, olha como fica mais bonitinho. Fica assim, mais Romero Brito, sabe? Entendeu? Tá, então existem essas duas formas de Então, existem essas duas formas. Aí você me pergunta, professor, qual que você recomenda? File. Deixa eu só fechar essa teia de aranha aqui por enquanto. Então, recomendação, use isso daqui. Tá? É só no file. Tu quer alterar o nome do quê? Você clica com o botão direito, rename. Viu? Então tá. Beleza? Tranquilo até agora? Então vamos lá. Terceira forma de vocês puxarem dados. Datasets. Assim, vamos lá. Na hora que você vai fazer a importação, você está dizendo isso? Aqui. Não, estou clicando aqui, ele só está mudando aqui para cima. Aqui no meio aqui, ó, ele só reordena. Aqui? Aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui? Tá. Ah, sei, aqui. Tá, mas é que tá. Beleza. Só que, assim, veja que não é intuitivo. Entendeu? Veja que não é intuitivo. Você teria que mudar isso daqui, ó, mas veja outra coisa. Tudo bem, aqui tu tá mudando o tipo da variável. Só que aqui, se eu quiser, por exemplo, quiser marcar ela sendo feature ou target, aí tu não consegue. Se tu for rodar machine learning, já deu ruim. Entendeu? Então, aqui, assim, tecnicamente eu só estou mostrando só para dizer, existe. Eu não gosto de usar. Entendeu? Por quê? Porque aqui ele me dá mais liberdade para eu fazer o que eu quiser. Principalmente aqui, ó. Viu? Eu tenho uma melhor visão disso daí. Mas, de novo, claro, são as opções que aí vai pro gosto do freguês, sabe? Então, aqui, ó, datasets. Você clicou aqui, ele traz o ícone aqui de dataset. O que é que o dataset ele vai te mostrar, gente? Ele vai importar dados pré-armazenados no Arch. Então, se você der um clique duplo aqui, ó,
Aí ele vai te abrir uma janela com vários bancos de dados pré-armazenados no Oracle. Inclusive, o que é que ele diz aqui? Por exemplo, essa base de dados aqui chamada Zoo, a gente vai utilizar bastante. Ele diz a época, onde é que ela está. Esse daqui seria um outro repositório aqui, que seria da Universidade da Califórnia. Se você clicar aqui com o botão direito, ó, se eu for lá, digamos aqui, deixa eu ver se ele puxou aqui o ícone. Aí ele vai lá diretamente nesse site aqui, ó, da Universidade da Califórnia, só sobre repositórios de Machine Learning. E aí ele vai dizer o que é aquela base de dados. Certo? Aí diz... Quando a gente trabalha com uma base de dados nossa, isso também acontece? Vai para algum repositório? Quando você trabalha com a tua base de dados, Mônica, para cá, ela só iria se você enviasse para cá, para essa base de dados aqui. Qual seria a ideia de você ter a tua base de dados para qualquer pessoa acessar? Tem duas maneiras básicas. Ou tu salva ela no CSV e faz um upload no GitHub, que aí no final do curso depois eu posso mostrar o que é o GitHub e tal, parará. Ou você faz o upload no Google BigQuery e abre para qualquer pessoa consultar. Só que aí a pessoa vai ter que fazer consulta via SQL. Aqui não, aqui ele baixa o dado inteiro. Qual é o problema de baixar o dado inteiro? É que se você tiver, sei lá, 1 milhão de linhas, como por exemplo são os dados da Covid, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas vai lá no site do Ministério da Saúde e tenta baixar os dados da Covid. Sei lá, ele vai fazer um download de vários arquivos zipados, que depois tu vai ter que abrir, e são vários arquivinhos que tem ali dentro. Então, tipo, digamos, não é uma consulta trivial, não é qualquer um que vai chegar lá e vai mexer. Então, assim, se você quiser tiver uma base de dados pequena e você quer que qualquer pessoa acesse-a, salva no GitHub. Tipo, o Leandro chegou a fazer isso com os dados dele. Eu tenho alguns dados meus que estão no GitHub. Se você quer um negócio grande e que todo mundo consulte, aí a dica, joga no BigQuery. E aí avisa a pessoa, você tem que saber fazer consulta SQL. Tem como fazer download da base de dados do BigQuery para CSV? Tem, só vou mostrar para vocês quarta e quinta-feira. Só que tem já um disclaimer agora. O BigQuery ele só faz download de 16 em 16 mil linhas. Então se você tiver um banco de dados de 1 milhão de linhas, você vai ter que fazer isso, sei lá, quase 10 vezes. 9, 8, 9 vezes. Entendeu? Mas faz. Certo? Então a ideia quando você joga no BigQuery, gente, não é para você baixar a base toda. A ideia é disponibilizar a base toda, mas que a pessoa saiba consultá-la. Entendeu? Então vamos aqui. Então qual é o detalhe disso daqui, gente? Ele tem todas essas bases de dados aqui. Quando tem essa bolinha aqui, gente, é porque de alguma maneira eu já usei. Quando não tem a bolinha aqui é porque eu nunca usei. Certo? Mas se você quiser usar, basta dar aqui ó, um clique duplo nela e ele vai começar o processo de download aqui. Ó. Por isso que eu pedi para a gente ter acesso à internet. Ó. Veja que ficou verdinho aqui. Ó. Agora eu já posso olhar esses dados aqui. E ele já tem alguma informação, como o tamanho da base de dados, quantas instâncias tem. Essas variáveis aqui seriam as observações. Qual é o tipo da variável target, ou seja, ela é categórica. Então, normalmente quando ela for categórica, gente, eu vou estar lidando com problemas de classificação. Quando ela for numérica, normalmente são problemas de regressão. E aqui meio que ele diz o que é. Se é da área de genética, se é economia, se tem georreferenciamento e por aí vai. Política. Churn é como se fosse assim, o cliente mudou da empresa A para a empresa B. Então toda vez que você for lidar com churn é para você achar a probabilidade de eu ir embora da tua empresa. Entendeu? Tem análise de texto, análise de sentimento, análise espectral e por aí vai. Tá, então para que serve isso? Aí de novo, Paulo e Mônica, se vocês quiserem dar aula, galera, vamos pegar a base de dados tal. Então já puxa daqui. Entendeu? Qual é que eu vou trabalhar aqui agora? A base de dados mais clássica em ciência de dados, que é
ou base de dados do íris, ou iris, entendeu? Que é uma classificação de flores baseados em 4 características: tamanho e comprimento da pétala e da sépala. Para quem é da biologia, da agronomia, meio que já saca isso. Então assim, de novo, ó, clique duplo aqui no íris. Se não fez o download, ele vai fazer o download. Quando terminar, vai ficar uma bolinha verde aqui, ó. Fez isso, ficou a bolinha verde, gente, já pode fechar. De novo, se eu quiser ver o dado, eu uso o quê? Data Table. Vem aqui, ó. Puxei. Soltou. Aí vem aqui na... Ah, claro, veja que o Orange também tem outro negócio que eu acho fantástico. Meio que ele vai decorando o que é que você anda fazendo. Então, se comumente você anda chamando Data Table, o primeiro ícone que vai aparecer é Data Table. Então, é outra coisa que eu acho fantástico dele. Clicou aqui, ó. Veja qual é a importância de renomear, tá vendo? Ó, Data Table aqui, Data Table 1 aqui e tal. O que é que isso significa? Tá entendendo? Então, venho aqui, ó, renomear íris. Aí eu já sei do que é que se trata. Clicou aqui na tabela, ó, abriu, ó. Como ele tem uma variável categórica e target, aí aparece aqui coloridinho, ó. Grupo azulzinho, que seria da setosa, o vermelhinho, que é da versicolor, e o verdinho da virgínica. Claro. Aqui ele pegou a configuração padrão, mas você pode colocar a cor que você quiser. Beleza? Entendeu? Então, aqui eu tenho minha target, que seria uma variável categórica, ou seja, qual é o grupo que a flor pertence. E aqui eu tenho minhas features, ou seja, as variáveis que eu vou utilizar para eu tentar acertar a que grupo ela pertence. Então, ou seja, é um problema de classificação. Que tipo é engenharia de produção? Por que eu falo muito em engenharia de produção, gente? É porque meio que eu sou filho da casa. Engenharia de produção tem um bocado de coisa sobre isso. Administração, por causa da minha formação, tem um bocado de coisa sobre isso. Biologia, medicina, ciências da saúde, tem um bocado de coisa sobre isso. Aliás, basicamente a ciência da classificação veio lá, né? Entendeu? Por causa da taxonomia. Então, é isso aí. Dúvidas, galera? Até agora tá tranquilo? Então tá. Bom, quarta maneira de vocês puxarem uma base de dados. SQL Table. No de vocês não vai funcionar, por quê? Porque vocês não têm um banco de dados SQL. Entendeu? Como é que funcionaria isso? Eu vou usar minha colinha aqui, gente. A idade pesa. Mas, deixa só ele rodar aqui. Sim, quer todo mundo aqui. Como é que seria isso? Você clicaria aqui, ou seja, clicou aqui, ele vê o ícone para cá. Clicou aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Eu vou trabalhar esse ícone aqui, ó. Na hora que você clicou aqui, ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer esse ícone aqui. De novo, para que serve isso? Se você tiver uma base de dados SQL. Tá? De preferência o Postgres ou o MySQL, ele trabalha os dois. Clicou aqui, ó. Inclusive já vou aqui até... Este jovem aqui está fazendo ciência de dados, daqui a pouco usem e abusem dos conhecimentos dele. Aqui ele só está mostrando aqui o PostgreSQL porque eu só instalei na minha máquina aqui o PostgreSQL. Mas se eu tivesse instalado o MySQL, ele estaria enxergando isso. O Python, ele tem bibliotecas para ler desses dois bancos de dados. Dica: façam um curso de SQL. É extremamente fácil. Que é basicamente inglês. Entendeu? Assim, não quero pagar. Existem toneladas de vídeos em inglês disponíveis no YouTube. Porque... E vai, cara.
E vai. E sim, porque assim, metade dos problemas de ciência de dados, gente, é como tu guarda o dado. A forma como você guarda o dado resolve 50% dos teus problemas. Só em como você guarda o dado. Aqui ele está perguntando onde está a base de dados. Aqui seria deixa eu lembrar. Aqui seria a base de dados que eu estou trabalhando, porque depois eu venho a tabela. Aqui é como se fosse onde ele está armazenado, qual é a base de dados. Aqui é o login e senha. Aqui é meu super usuário e aqui a minha senha. Aí clica e conecta, né? Aí ele vai perguntar, beleza, tu quer olhar que tabela? Aí ele já vai te dizer aqui, ó, nessa base de dados que eu criei aqui, tem esse festival de tabelas aqui. Aí só para questões didáticas, quero puxar todo mundo, eu vou mostrar aqui os casos de dengue do Paraná. Entendeu? Aí de novo, puxou para cá, data table. Cliquei aqui, ó. Tem 10.374 instâncias, 3 features, não criei nenhum target e 2 metas aqui. Aqui, veja só que tá vendo que os dois estão marcadinhos aqui? Tá vendo aqui que os dois estão cinzas? Isso daqui é a, digamos assim, a chave primária da base de dados. Certo? Por quê? Porque cada município pode aparecer em várias datas e uma particular data pode ter registrado alguma coisa em vários municípios. Então, isso daí é uma linguagem de banco de dados relacional de muitos para muitos. Então, é por isso que tem uma chave composta ali. Certo? Aí aqui está dizendo quantos casos de dengue, quanta gente morreu, e aqui esse RS é como se fosse a região de saúde lá do estado do Paraná. A região 1, região 2, tal, por aí vai. Tá certo? Ah, por que eu estou fazendo isso? Sei lá, porque eu fiquei curioso. Tu lembra daquele PDF que eu mostrei? Aí eu peguei o PDF, criei a tabela, da tabela eu joguei na base de dados. Não. Porque, assim, qual é o problema do Sysvan? É que para alguns dados o Sysvan meio que tu tem que ter um login e uma senha para acessar. E aí, bom, como, sei lá, eu não estava a fim de perder tempo em convencer alguém, blá. Aí eu, bom, já que a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná está me dando os PDFs, então agora eu vou aprender a manipular PDF e vou puxar para mim. Tá, só por curiosidade, por que eu estou fazendo isso? Porque os números de dengue lá no Paraná estão assustadores. E pegando uma certa expertise que eu adquiri para prever dado de Covid, eu estava querendo saber se a curva já estava crescente, continuava crescente ou já estava decrescente. Cadê o jovem da medicina aqui? Aí meio que os médicos vão ficar com raiva de mim, porque a abordagem que eu sigo não é a do SR. Por que eu não sigo o SR? Porque eu preciso da população. A abordagem que eu sigo é simplesmente número de casos e o tempo. Aí eu uso curvas de crescimento, logística, Gompertz, Weibull e por aí vai. Por quê? Porque com curva de crescimento eu tenho duas vantagens. Eu não preciso da população. E 2, eu posso estimar quando vai acontecer o pico e qual vai ser o número máximo de casos que eu vou ter se os parâmetros não mudarem. Tipo, quem é da agronomia aqui? O agrônomo ali estudou bastante curva de crescimento, principalmente para lidar com problemas de dose e resposta. Porque se eu der 1 trilhão de litros de adubo, a planta vai para Júpiter? Não vai. Porque ela vai absorver até um determinado momento e depois o resto vai ser descartado. Adianta eu tomar 1 litro de vitamina C? Não adianta. Por quê? Porque o organismo vai absorver até determinada quantidade, o resto vai virar xixi. Entendeu? Então, a curva, a relação dose-resposta é para você saber se você chegou no pico. Primeiro você cresce, depois vai decrescer. E quando decrescer, vai decrescer em que valor máximo? Aí tu estima se determinada endemia, se ela está acelerada ou se ela está
desacelerada. Qual é o problema de curvas de crescimento? É que ela só tem um pico. E qual foi a característica da Covid? Ter vários picos. Aí eu segui uma outra abordagem, que aí para quem tiver curioso, eu publiquei na British Medical Communications. Uma outra abordagem que eu usei, sei lá, bem mais inteligente. Inclusive, para descobrir, por exemplo, assim, recentemente eu soube que Petrolina, ela voltou a ter casos subindo. E na hora que eu tenho um caso subindo, eu posso ter duas situações. O caso está subindo numa situação normal, veja como eu estou colocando normal. Como o caso pode estar subindo numa situação descontrolada. Na minha abordagem, você descobre se ele está subindo normal ou se ele está subindo descontrolado. Entendeu? Mas assim, aí é só porque que eu estou lidando com isso, assim, tá? O que é que um administrador tem a ver lidando com dados de dengue? Lá, curiosidade, botar a cabeça para funcionar. Mas essa é uma maneira de você usar o Orange para acessar a base de dados SQL. Certo? Caso a tua base de dados seja enorme. E ainda tem outra vantagem, gente. Você tem como criar a consulta. Só estou querendo lembrar aqui como é que você vai fazer isso. Você tem como criar a consulta, ele vai lá e busca a tua consulta. Deixa eu só lembrar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Mas eu sei que ele tem uma maneira de você soltar essa consulta. Agora não está me vindo à memória. Não, você cria a consulta. Por exemplo, ao invés de você puxar a tabela toda, tu já puxa ela do jeito que você quer. Por exemplo, ao invés de vir isso daqui, eu quero ver os dados só de Antonina. Entendeu? Ao invés de puxar tudo, ele já puxa o que é que você quer. Entendeu? Mas vamos lá. Então, isso aqui seria uma maneira de você fazer isso aqui. Já eu lembro como é que você faz. Então, esses 4 aqui, gente, é a forma como é que vocês vão puxar os dados, certo? Agora vamos para o outro lado, voltando aqui. Beleza, professor, eu puxei o dado, ou seja, eu fiz a importação, fiz o tratamento que eu quero, agora eu quero salvá-lo, certo? Ou seja, que é o processo de exportação. O que é que vocês vão fazer? Vem nesse ícone aqui, ó, Save Data, você clica nele, ó. Aqui. Aí veja que esse ícone, ó, ele só recebe, ó, ele não passa nada. Se você puxar daqui, ó, acabou-se. Entendeu? Aí, provavelmente na de vocês, se você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela. Se você está fazendo isso pela primeira vez, você tem que informar como é que ele vai salvar, qual é o nome que ele vai salvar. Então você clica aqui em salvar como. Clicou em salvar como, ele vai te perguntar qual é o nome e onde é que você quer salvar. E aí você salva do jeito que você quiser. Oi, pode falar. Aí eu estou salvando a base de dados, aquela última, a base de dados Do IF. Eu consigo puxar essa mesma caixinha para as outras bases de dados diferentes, posso botar tudo na mesma área? Não é não. Vamos lá. Não tem razão. Assim. Digamos assim que você tem 2 bancos de dados, você quer juntar os 2 e salvar uma coisa só. Tem. Desde que nos 2 bancos de dados eu tenho uma variável em comum. É o recomendável. Eu tenho como juntar eles sendo totalmente diferentes? Tem. Só que seria assim, digamos assim, não sabe, porque você estaria colocando na mesma cesta, sei lá, laranjas e maçãs e não tem como conversar. Como é que você iria... Quando eu for lidar no BigQuery, eu vou trazer um exemplo disso. Por exemplo, no BigQuery não necessariamente elas têm que ter um link. Entendeu? Porque você consegue fazer a junção sem o link de relacional. Mas no banco de dados relacional, é recomendado ter o link por uma questão
de você forçar a categorização da chave, entendeu? Mas exemplo, na base de dados do BigQuery, você vai ver muito dado público em que aparece somente o ID do município. Tipo, 110.450. Aí tu fica, tá, beleza, que município é esse? Aí existe uma outra base de dados que tem lá 110.425, sei lá, é o município Zé da Esquina. Só que elas estão separadas. Mas agora eu quero que as duas estejam juntas, porque eu quero ver o nome do município vinculado aos dados. Bom, na quinta ou sexta-feira, vocês vão me dizer no final, eu vou ensinar como é que se faz essa junção. Entendeu? Então vamos lá, aqui ó, você clicou em salvar como, aí você escolhe aqui, deixa eu ver aqui. Vou salvar aqui só. Aí você escolhe. Aí vamos lá. Aí ele vai te dar essas opções como é que você quer salvar. Se você quer salvar no formato tab, se você quer salvar no CSV. Aí tem esse formato do Orange. Se quer numa planilha Excel, se você já quer compactado aqui, ó. Esse formato do Orange, só o Orange vai ler. Assim, eu nunca salvei, Rebeca, mas provavelmente só o Orange vai ler. Normalmente você salva. O que eu salvo? Ou é CSV, ou no Excel, ou no Tab. Aí depende da natureza, sabe, Mônica? Por exemplo, no Excel, eu só salvo se não forem muitas observações. Se forem bastante observações, tipo 70 mil, até porque 70 mil o Excel não lê, aí eu vou para CSV. Oi. Mas e se for para salvar o fluxo, eu abrir ele? Tá, aí vamos lá. Vamos lá. Segura aí a tua resposta que eu vou responder. Entenderam aí, gente, nesse sentido? Então você escolhe aqui como é que você quer salvar. Por exemplo, vamos salvar aqui no Excel. Certo? Tará. Ele deu aqui. Aqui porque já tem. Aqui estava o formulário de vou pôr aqui, ó, no Iris XLSX, tá vendo? Salvo aí. Salvar como Iris XLSX, beleza. Coisa interessante, aqui ele tá pedindo para colocar o tipo da variável no cabeçalho. Então você deixa marcadinho aqui, ó. E esse autosave when receiving new data é o seguinte. Digamos que eu estou fazendo uma atualização dos dados que eu quero salvar de novo. Se tu não marcar aqui, tu vai ter que sempre clicar para ele salvar. Se você marca aqui, qualquer coisa que você fizer aqui antes, quando ele terminar de fazer, ele já salva automaticamente. Certo? Fechei aqui. Se eu for lá, galera, lá onde eu salvei, tá aqui, ó. Se eu abri-lo, opa, aí vamos entender como é que ele salvou. Ó. Olha só. Aqui é o nome da variável, mas aqui na linha de baixo ele está dizendo o que é a variável. Ou seja, aqui é uma variável contínua, uma variável contínua, uma variável contínua, uma variável contínua, uma variável categórica com essas três classes aqui. Íris setosa, íris versicolor, íris virgínea. E aqui estão os dados. Se eu não quiser que isso daqui apareça, aí o que é que eu vou fazer? Aí eu volto lá no Orange. Aí tá vendo esse Add Type Annotation to Header? Eu desmarco. Salvar de novo. É para ter sobrescrito. Se eu abri-lo novamente, opa, ele sumiu. Entendeu? Então, isso daí, galera, seria a parte de entrar e sair dos dados. Dúvidas? Sem dúvida? Duvide. Eu acho que a gente pode estar que Mônica já fez, mas agora não vai de novo. Eu posso pegar essa, por exemplo, esse data table
primeiro aí, no segundo. Não, eles são iguais, esses dois aqui são iguais. A tabela de dados. Essa daqui? Essa e a segunda, elas são iguais. Vamos supor que Tá. elas são diferentes e tem uma única variável. Para salvar elas em um save data, como é que eu faço? Eu pego Aí, save de data novo, e boto duas setinhas? aí vamos lá. Aí tu tá querendo que eu já entre aqui. Tá bom. Aí aqui é que a gente vai fazer essas brincadeiras, sabe? Que é assim, só adiantando. Tá vendo aqui, ó, merge data? Certo, Então é aqui que a gente vai fazer essas brincadeiras aqui. certo. Sim. Aí já é para terceira igual a Não, segue na mesma lógica, mas não é aqui agora. Não é aqui agora. Aqui é somente para entrar o dado e sair o dado. Eu tive a curiosidade de puxar, e aí quando eu levei para lá, aí salvar a conta. Assim, da hora que você puxou pra cá, Sim. tá. Aí, da hora que Não vai cobrir? você veio pra cá, não foi? Aí vamos lá, cara. Aí o que é que ele tá perguntando? Veja aqui que ele tá perguntando o que é que você quer fazer, ó. Ó, se você puxar pra cá, tá vendo que são alternados? Então vamos lá. Digamos que você queira fazer isso aqui. Olha o que vai acontecer. Ele matou aqui, tá vendo? Então se você quiser salvar, é meio que vai ser um ícone desse para cada base de dados que você for salvar. Tem a seguinte vantagem, lembra da história do workflow? Eu não esqueci da pergunta não. Entendeu? Na hora que você montar isso daqui, você pode estar fazendo isso para várias bases de dados ao mesmo tempo. Tipo, no SPSS você não tem como fazer isso ao mesmo tempo. Você tem que fazer um por um por um. Aqui não, aqui você pode fazer o tratamento, sei lá, de 50 bases de dados e ele salvar as 50 ao mesmo tempo. E aí, respondendo a pergunta aqui do Carlos. Beleza, professor, eu fiz tudo isso daqui. Deixa eu voltar aqui a situação original. E eu quero salvar esse workflow para depois eu recuperá-lo. Como é que a gente faz? Toda vez que vocês fizerem alguma coisa no Orange e não salvar, vai aparecer um asterisco bem aqui, ó. Esse asterisco aqui é para te lembrar que você não salvou ainda o que você fez. E aí você vem aqui em File, salvar como, ou salvar se você nunca salvou a primeira vez, mas vai aqui em salvar como. O nome do arquivo é sempre .ows. E aí você coloca o nome que você quiser, .ows. Aí esse é o arquivo do workflow. Entendeu? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu ver se ele tem aqui... Tá. Aí vamos lá. Aí diz o seguinte, aí vem a outra dica. Digamos que você quer pegar essa imagem para você colocar no Word. Aí, galera, para pegar essa imagem é o famoso print screen. Então, faz o print screen, recorta isso daqui que você quer, joga no Word. Dica. Eu não sei se ainda não começou aqui na Univaso. Mas lá na UTFPR, eu comecei uma loucura de ensinar LaTeX para os meus alunos. Usando o Overleaf. Entendeu? O LaTeX, digamos assim, é uma maneira mais inteligente para tu escrever artigo científico, TCC. É bem mais inteligente. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque uma das coisas que meus alunos sempre reclamam é que fazer a escrita do TCC é um saco. E lá na UTFPR já existe o template em LaTeX para o TCC. Aí o que eu estou fazendo para os alunos? Ao invés de perder tempo com formatação, gaste teu tempo na escrita. Por exemplo, o pessoal da medicina ali, quando vai escrever para o periódico internacional, já tem lá o template LaTeX prontinho. A única coisa que você faz, por exemplo, da física, a única coisa que você faz é escrever. O resto, a firula, é o template que resolve. E assim, particularmente, gente, desde que eu aprendi a usar LaTeX, eu fiquei com aquela pergunta, por que eu não aprendi isso antes? E meus alunos da administração que estão aprendendo a usar isso, eles estão adorando. Quando eles foram fazer a mesma experiência no Word, eles ficaram com raiva. Entendeu?
Mas por que isso, gente? É porque quando você for mexer no R, quando você for mexer no Python, dá para você fazer alguns salvamentos em LaTeX. Por exemplo, no R existe uma aplicação chamada Markdown. Você monta o teu relatório lá e você consegue depois salvar em formato LaTeX. Aí, ou seja, tu não perdeu tempo. Entendeu? Então são, digamos assim, pílulas que eu vou soltando aqui para vocês, assim, que é além do curso. Tá. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos aqui para uma coisa bastante interessante, que é esse Feature Statistics aqui, ó. Como o próprio nome diz, você vai mostrar a estatística das variáveis. De novo, o que é que você faz? Clicou aqui, ó. Aí ela vai... Opa. Aqui, ó. Clicou aqui, beleza. Certo? Eu vou puxar dessa primeira base de dados aqui. Tá vendo que aqui eu tenho um data table? Eu vou fazer isso aqui, ó. Puxou. Foi. Certo? Aí vamos lá. Tá vendo aqui a linha? Se eu der um clique duplo nessa linha, ele vai perguntar duas opções. Se são os dados selecionados ou se você quer o dado completo. Eu vou puxar todo mundo aqui. E aí ele vai desmarcar. Foi o que eu fiz. Tava assim. Eu só fiz pegar daqui pra cá. Só fiz isso. Beleza. Toda vez que você fizer uma operação que dá certo, gente, a linha vai estar contínua, entendeu? Se essa linha ficar tracejada, é porque não está legal. Viu? Outra dica. Tá salvando cuidado. Viu? Vamos lá. E ela fica tracejada porque Alguma coisa está faltando. Então, ela não pode ficar tracejada, gente. Ela sempre tem que estar contínua. Isso aí vai dar estatística descritiva, né? Aí, vamos lá. Clicou aqui, ó. Abriu. O que é que você está vendo aqui? Aí isso vai variar. Vamos lá. Isso vai variar pelo tipo de variável que você está observando. Primeiro, battery power é uma variável numérica. Aí está aqui os estatísticos para me cozinhar vivo se eu falar besteira. Qual é a estatística descritiva mais elucidativa para uma variável numérica? Uma distribuição. Porque nessa bendita distribuição, você verifica como é que os dados aparecem. Qual é a outra coisa que você pode fazer com variáveis numéricas? Você pode calcular a média, pode calcular a mediana, pode calcular... Aqui ele está chamando de dispersão, galera, mas é o famoso desvio padrão. Qual é o dado mínimo, qual é o dado máximo e se tem algum dado perdido naquela variável. Ele toma como base a amostra, né? O que está lá daquele dado. Ó, se você olhar aqui no rodapé, Mônica, é das 2.000, ó, lá embaixo aqui, ó, lá no canto inferior esquerdo. Aqui é a estatística das 2.000 observações. Entendeu? Vamos lá, vou fechar aqui, ó. Vim aqui no Data Table, vou apertar aqui o Ctrl e vou selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Fechei. Venho aqui na linha, ó. Agora eu quero os dados selecionados. Ok. Tá aqui, ó. A estatística somente dos dados selecionados. Inclusive aqui no canto inferior esquerdo, o que é que tá aparecendo o número aqui, ó? 5. Entendeu? Então você pode ver a estatística de todo mundo, como você pode ver a estatística do que você quiser. Para selecionar, Então voltando. só para selecionar. Então aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, por exemplo, eu dei um clique aqui e desmarquei todo mundo. Digamos que eu quero escolher, sei lá, 5 variáveis aleatórias. Então eu escolhi, seguro Ctrl. Cliquei aqui no, ó. Tá vendo que quando não está em negrito, você não selecionou. Segurei o Ctrl, cliquei aqui no 1, cliquei no 14, no 23, 24 e 29. Veja que a seleção indica bem aqui, ó, que está em negrito. O que é essa coluna aqui, gente? É o índice da instância, é o índice da observação.
Só faz isso. Fechou? Não esquecer de na linha colocar que você quer os dados selecionados. Senão ele vai puxar todo mundo. Ok. Clicou aqui. Está aqui as 5 variáveis e a estatística descritiva daquelas 5 variáveis. Detalhe. Como ele tem uma variável categórica envolvida, qual é a variável categórica aqui em questão? Lá embaixo no color. Entendeu? E o color, gente, a prudência é que seja sempre variáveis categóricas. Qual é a variável categórica aqui? Seria o price range, que eu tenho 4 categorias. Então aqui no battery power eu tenho 2 da vermelha, 1 da azul, 2 da verde e nenhuma da amarela, por exemplo. Entendeu? Esse tipo de gráfico que vocês estão vendo aqui, gente, é um gráfico de barras do tipo stacked. Stacked em inglês quer dizer empilhado. Entendeu? Então, a depender da configuração, fica interessante você olhar o dado assim. Certo? E aqui está toda a estatística descritiva. E quando a variável é categórica, gente, aqui você está vendo meio que a distribuição. Quando ela é categórica, ela está mostrando também a contagem daquela categórica na outra. Eu posso selecionar a forma de fazer essa distribuição, né? Essa forma de distribuição? Aqui não, aqui é desse jeito. Agora no ícone de distribuição, aí no ícone de distribuição, meio que você pode fazer um bocado de coisa. Eu posso mudar a forma de visualização da categoria, sei lá, por exemplo, eu tenho aqui esse forG aqui, ó. Se eu clicar aqui, como só tem 2 categorias, só tem 2 marcações aqui. Entendeu? Nesse blue aqui, ó, como só tem 2 categorias, só tem 2 marcações. Então, ó, vermelho ou azul. Lembrando, dessas 5 variáveis. Se eu fechar aqui e agora, digamos que eu queira desmarcar aqui, ó. Tá, não tem nada negrito aqui, eu tenho 2.000. Venho aqui, só para garantir, vou marcar aqui dado para dado. Se eu clicar aqui novamente, aparece todo mundo. Aí aqui tem a distribuição e qual é a prevalência das categorias, assim, usando o termo técnico, cada coluninha dessa a gente chama de bin. Então ele está mostrando como é que está a distribuição da categoria por bin. Certo? E aí vai. Então, tipo assim, se você faz um negócio desse e bota no teu TCC, eu tenho certeza que teu examinador, teu orientador já vai olhar com um olhar mais diferenciado. Entendeu? Então, vamos lá. Oi. Aqui? Uhum. Tem alguma estratégia para o orante quando a gente não tem esses valores? Para a gente corrigir Tem. Aliás, tem 2. Entendeu? Tá aqui, ó. Uma delas é aqui e a outra delas é essa aqui. Aí você escolhe para onde é que você quer caminhar. Mas tem. Inclusive, quando a gente vier para cá, muitos desses modelos aqui, se você não fizer o pré-tratamento dos dados, ele vai fazer automaticamente. Por quê? Porque ele já antecipa que se esses dados não estiverem bonitinhos, vai dar pau no modelo. Aí ele não, ele corrige para você. Ele já faz para você. Ele não é por efeito como dos outros. Não, ele já vai fazer. Ele só não vai fazer se você quiser definir o teu pré-processamento. Digamos assim. Digamos que você não quer um dado normalizado pela distribuição normal. Você quer um outro tipo de normalização. Aí você cria a tua normalização e ele vai seguir. Entendeu? Mas ele faz isso. Se eu quiser salvar essa estatística descritiva, essa tabela aí. Vamos lá. Cliquei aqui, estatística descritiva, tá aqui lindinha, desse jeito, e você quer salvar. Como é que você faz? Salvar daquele jeito. Vamos lá. Canto inferior esquerdo. Tá vendo aqui?
Tá vendo que tem um documentozinho bem aqui, ó? Se você pôr aqui o mouse em cima dele, vai aparecer Report. Se você clicar lá, aí, porque o meu está demorando, ele vai criar um relatório. Aí ele vai criar isso aqui. Você pode inclusive escrever um comentário do jeito que você quiser. Lá embaixo. Não, só clica uma vez. Aí você pode imprimir. Se você clicar aqui em Save, aí ele te dá o formato PDF, HTML ou do formato do próprio Orange. Entendeu? E o detalhe, gente, num único relatório você pode sair colocando várias coisas. Ele vai acumulando aqui, ó. Como a saída do jeito é aqui, ó. Se você salva em HTML, tem como recuperar isso como figura. Por exemplo, vamos fazer aqui uma situação aqui, ó. Vamos salvar aqui. Aqui, ó. Teste. Salvei, ó. Se eu for lá, tá vendo aqui HTML? Se eu clico aqui, eu tenho isso aqui no formato HTML, ó. Aí você pode, sei lá, clicar aqui, salvar como, deixa eu ver, não, deixa eu ver aqui, mas HTML tem uma maneira que você tem como pegar como figura, deixa eu salvar isso aqui, não sei se vai vir, deixa eu ver aqui, não sei se ele vai, não, aqui era pra ele ter... Não, aqui era para salvar como figura, mas não. Uma outra maneira, deixa eu ver, ó, como PDF, vamos lá. No meu não vai dar certo, mas quem tem o Acrobat consegue. Deixa eu ver aqui, teste. Aí vamos aqui, ó. Se você salva com PDF, vamos lá. Quem tem o Windows e abrir o Acrobat Reader tem uma opção lá chamada de Take a Snapshot. Aí tu faz um snapshot dessa imagem aqui e aí tu joga ela como figura. É porque aqui nesse visualizador que eu tenho aqui no Linux, ele não permite fazer esse snapshot. Mas quem tiver o Windows e tiver o Acrobat, se você fizer o snapshot, ele faz bem direitinho. Beleza? Tá. Aí, outra coisa que vocês podem fazer, gente, é em relação às cores, certo? Vamos lá. Deixa eu só relembrar aqui minha colinha. Deixa eu ver onde é que eu peguei. Tá. Não vamos fazer esse grandão, não. Fazer um menor. Clicou aqui em cores, entendeu? Eu vou quebrar aqui, ó. Cliquei aqui em cores, aí eu tenho aqui o íconezinho das cores, tá? Vem aqui desse data table aqui para cor, puxou aqui, vê. Vou garantir aqui na linha para que venha todo mundo, certo? Data para data, beleza. Vou clicar agora aqui em cor. Cliquei aqui em cor. Aí, veja que ele separou o que é de variável discreta, o que é a variável discreta, as categóricas. E ele separou aqui o do que é variável numérica. Entendeu? Vamos aqui nesse blue. Ó. Se você der veja que quando eu posicionei, vamos levantar. Tá vendo que apareceu um número aí? Aí o hashtag 46BEFA. Tá, primeiro, vamos, bora, já aparece. Tá aqui, pronto. Primeiro vocês olhem aqui onde eu posicionei aqui o mouse, aí vocês ignoram o hashtag, tá? Se vocês observarem aí, é um código com 6 dígitos.
O que são esses 6 dígitos? É um formato de cores chamado RGB. Esse RGB vem de Red, Green, Blue. E cada par de dígito aqui é um número hexadecimal do Red, ou seja, os dois primeiros aqui, o 46, é o número hexadecimal do Red. O BE é o hexadecimal do Green e o FA é o hexadecimal do Blue. Então, se você quiser 100% vermelho, você botaria FF0000. O FF é o maior número hexadecimal. Certo? Por que isso? Porque é a forma do computador fazer a paleta de cores assim incrível. Certo? Ah, professor, mas eu não estou afim de fazer isso. Então, beleza, tá vendo que está clicado aqui, ó? Aí tu com o mouse clica aqui, ó. Ele automaticamente mudou a codificação hexadecimal aqui e já mudou aqui, ó. Ah, não quero aqui, ó. Clicou aqui, ó. Ele já mudou. Se você clicar em OK, como eu estava mexendo aqui no Blue, ó, aqui só vai aparecer agora rosa e vermelho. Você pode clicar aqui dentro e escolher a paleta de cores que você quiser. Você pode montar do jeito que você quiser, ou seja, tá vendo aqui? Ó, ficou um rosinho com um roxinho. Se eu puxar agora para cá, Feature Statistics, de novo, e abri-la, se aqui embaixo eu colocar no Blue, vai ficar tudo rosinho e roxinho. Então, o Widget Color é, sei lá, você não gostou daquela paleta de cores, você bota o que você quiser. Certo? Por que eu estou insistindo em cores? Porque, sabe aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras? E uma imagem bem feita prende o leitor. Uma imagem bem apresentada prende o leitor. Não é à toa que, por exemplo, na medicina e na biologia, tem um negócio que eu acho fantástico, que é o resumo gráfico. Ou seja, numa única figura, você está explicando o artigo inteiro. Infelizmente, na nossa área da administração e da engenharia de produção, não é comum isso. Aliás, isso é muito difícil de aparecer. Contabilidade nem se fala. Mas eu fico imaginando num belo dia em que um artigo da área da administração tiver lá um resumo gráfico. Porque aquela imagem conseguiu capturar a atenção do leitor. E em ciência de dados, a visualização de dados é tão importante quanto o tratamento do dado. Não adianta você fazer uma rede neural artificial se na hora de tu mostrar os seus resultados, o camarada simplesmente não entende o que foi que você fez. Ele simplesmente vai parar de ler teu trabalho. Digamos que você quer ir para a área corporativa. Tu entrega um relatório que o camarada precisa levar 15 minutos para entender o que é que está escrito ali. Ele não vai ler. Porque o ambiente corporativo exige decisões rápidas. Ele não pode demorar 15 minutos para entender o que é que você está querendo fazer. Então, nessa área da ciência de dados, saber apresentar o dado é fundamental. Inclusive, é um dos pontos que vários editores já disseram para o teu artigo não sofrer um desk rejection. É a forma como você apresenta o dado. Entendeu? Então, a paleta de cores afeta? Sim, afeta. Não é frescura. Entendeu? Inclusive, existem livros sobre visualização de dados que eu acho que é uma área que é bem negligenciada. Entendeu? Assim, parte do meu TCC da especialização envolveu entender visualização de dados. Porque se eu apresentasse o dado de maneira feia, o camarada não ia navegar no site que eu estava desenvolvendo. Ele ia parar, não estou afim, porque não me agrada aos olhos. Entendeu? Então levem isso em consideração, que as cores afetam isso. Fala, Paulo. Sim. Bom, gente, eu vou dar aqui uma